Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. É um prazer estar aqui novamente na sua companhia pela TV Cultura Vale do Aço. E quando eu digo isso, eu falo de coração. A cada dia nos encontramos com antigos amigos ainda da época do rádio, que eu deixei há 7, 8 anos ou mais, e eles nos dizem que nos acompanham sempre aqui pela TV, assim como você aí do outro lado. O Cultura Entrevista chega ao seu 3º ano e foi um convite aqui feito pela TV Cultura para que se aumentasse a grade de programação educativa, de programação que leva conhecimento e, sobretudo, alertas até você que está aí do outro lado. O convidado de hoje é o advogado José Barbosa de Andrade, que todos conhecem carinhosamente aqui em Ipatinga como Barbosinha. Nós vamos conversar aqui sobre diversos temas, inclusive sobre o trabalho que ele faz na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Ipatinga. Doutor Barbosa, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Obrigado. Agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil essa oportunidade de estar aqui na TV Cultura. Os ouvintes da TV Cultura, eu agradeço essa oportunidade de dizer que aqui estamos para falar desse tema que é tão importante para todo cidadão e que, na verdade, às vezes pouco conhece dele, que é direitos humanos. Doutor Barbosa, já são quantos anos aí de militância no trabalho da Operação do Direito aqui em Ipatinga? A gente já passa dos 40 anos do exercício da advocacia e desses 40 anos, 38 é aqui em Ipatinga. Nossa terra, nosso berço, essa terra querida, que com certeza sabemos amar esse nosso torrão. Nesse tempo aí, o senhor já deve ter vivido embates memoráveis em muitas coisas aqui nessa região. Com certeza, passamos desse período, o período da ditadura forte, o período da resistência propriamente dito, a abertura, depois a nova Constituição e os trabalhos para implementar a Constituição. Quando, nessa oportunidade, queremos inclusive lembrar aqueles companheiros do embate para fazer a nossa lei orgânica e outros expedientes importantes do pós-Constituição, que nós, de fato, depois da lei orgânica, nos acomodamos, nos aquietamos e deixamos um grande vácuo, um grande prejuízo que estamos pagando por ele no nosso dia a dia. Doutor Barbosa, o senhor citou agora há pouco a questão do regime militar e agora o Brasil vive um momento de revelações aí com a Comissão da Verdade. Na segunda semana de dezembro foi divulgado um relatório e aí vieram à tona várias informações. Parentes de antigos militares que estavam no poder reclamaram dessa lista, obviamente, e também os que estavam do outro lado nem sempre estão satisfeitos com as descobertas, porque muita gente continua desaparecida até hoje, né? Precisava realmente passar o Brasil a limpo? Está havendo exageros ou como é que o senhor vê esse momento do Brasil? Não está havendo exageros no passar o Brasil a limpo. Temos o dever de trabalhar muito na sociedade, porque passamos por um período de extrema cuidado da sociedade, porque vivemos o regime mais forte militar, talvez nesse momento. É a conscientização daquilo que aprendemos do regime, com certeza está sendo aplicado agora. Daí um certo confronto, um certo conflito, uma tendência de convocar uma nova constituinte, uma tendência de plebiscitos, porque durante o regime militar houve a resistência até dizer assim, vencemos. Mas durou mais de 20 anos. 20 anos é bastante para você formar um cidadão do 0 aos 20 anos, com ele conscientizando daquilo que é legal. E esse período formou um pessoal que está hoje assumindo todos os cargos do país, que é o povo formado dentro do regime militar. Uma consciência fria, gélida, contrária a direitos humanos. Por isso, acha que está existindo exageros. Antes do senhor entrar em detalhes aí sobre o que faz a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Ipatinga, queria que você me respondesse uma coisa. Criou-se um conceito muito recente que direitos humanos é para defender bandido no Brasil. E essa ideia vem sendo disseminada na internet, nas mídias sociais. O tempo todo você vê alguma coisa
dizendo lá contra a Comissão de Direitos Humanos, contra o trabalho dos direitos humanos, e sempre dizendo isso. A Comissão, os direitos humanos no Brasil é para defender bandido. Isso é uma verdade, doutor Barbosa? Não, isso é uma forma de estigmatizar o grupo que trabalha de direitos humanos. Porque nós temos dois grupos de direitos humanos bem distintos. Um grupo político que fala de direitos humanos, mas na verdade ele está fazendo uma campanha eleitoral em cima de direitos humanos, e um outro grupo que efetivamente faz o trabalho de direitos humanos, que é a defesa do cidadão em todos os momentos que ele esteja oprimido no seu direito de cidadania. E quando diz que direitos humanos defende bandido, é o próprio sistema, que quem ofende direitos humanos é o próprio poder. E eles implantam, e a mídia acaba vendendo essa imagem de que direitos humanos defende bandidos, e bandidos, de fato, nós não sabemos quem são, porque hoje confunde, a criminalidade hoje confunde com o setor público. Você hoje não está definindo muito onde que está, de fato, a bandidagem maior. Se está no setor público ou se está na sociedade privada. Quando alguém inicia uma campanha para tirar a prerrogativa, o respaldo de uma comissão ou de um trabalho como direitos humanos, atribuindo a ela uma inverdade, ou pelo menos generalizando alguma situação, alguém deve estar querendo ganhar com isso. Seria o quê? Desconstruir ou destruir a imagem do trabalho de direitos humanos para que esse órgão, essa instituição, podemos até dizer que é uma instituição, não tenha respaldo para atuar verdadeiramente? A tendência é desacreditar o grupo. E como a cultura brasileira é de vingança, todo mundo entende que o cidadão que comete um delito, ele tem que pagar além da lei. Que a lei brasileira diz uma coisa, e a execução das penas é outra muito diferente. E essa cultura é a cultura brasileira, de vingança. Nós temos uma sociedade que vem de um sistema de uma cultura rígida, de escravidão. Então, essa cultura que é chamada bastante humilde, ela tem uma revolta natural, e essa revolta se transforma em vontade de vingar. E o poder público hoje vestiu essa camisa de vingança. Contra a lei, ele faz o trabalho de punir além da lei, que é o quadro que nós estamos reclamando aí, de prisões incomunicáveis, de maus tratos aos presos. O nosso povo precisa conscientizar de que quem comete um delito tem que pagar a sua pena, mas nos limites da lei e não além da lei. Doutor Barbosa, dentro do contexto que o senhor está falando, há pouco tempo eu escutava uma entrevista com a juíza da infância e adolescência de Belo Horizonte. Ela disse que visitou um centro socioeducativo para onde são levados menores que cometem infrações criminais, e ela disse que encontrou uma situação de calamidade. Havia esgoto, inclusive, dentro do CSE que ela foi visitar. E ela fazia a seguinte pergunta: como vocês querem como que vocês, a sociedade, quer que se recupere o menino que é colocado num lugar desses aí? É o que está acontecendo? Quer dizer, nós temos unidades prisionais sem condições nenhumas de falar em recuperação de seres humanos? Com certeza, todos os nossos sistemas de prisão, em regra, é um local inadequado, não tem nenhuma condição de ressocialização. E quando se fala em local de infratores, que é o local de recolhimento de menores, nós temos que tomar mais cuidado, inclusive com o nosso aqui de Ipatinga, porque quando toda a sociedade hoje, quando fala de marginalidade, ela só fala de menor, fala de diminuir menoridade penal, essa coisa toda, e todo mundo entende que tem que pegar o menor e colocar lá numa pena castigo incomunicável. É o caso de Ipatinga, que nós temos que elencar com muita seriedade nesse 2015, porque existem menores incomunicáveis e uma promiscuidade muito grande e uma resistência. Aqui ninguém pode entrar para não ver as coisas erradas. Quando o senhor fala preso incomunicável, menor incomunicável, detido, o senhor está se referindo a quê exatamente? Incomunicável, sem contato com a família,
sem conselho Sem contato nem com o advogado, nem advogado pode entrar. Está ali realmente confinado. Isso é legal? Perfeitamente ilegal. Totalmente ilegal. Mas estão sendo mantidos dessa forma e considerando que estão fazendo um favor muito grande, que estão tirando da sociedade. Esse é o problema que nós precisamos de conscientizar o nosso povo, que o menor infrator que nós temos hoje é um caso já que você não vai pensar tanto em recuperar esse menor. Você tem que evitar, através dele, um mal maior. Mas você tem que pensar nos menores que ainda não são infratores. Quando a gente falou aqui na educação, que se nós não enfrentarmos a questão da educação para a melhoria da educação, a marginalidade vai aumentar em todos os quadrantes, até chegar o ponto de nós discutirmos o Estatuto do Armamento. O que é melhor? Melhorar a educação ou estabelecer a guerra civil? Arma todo mundo e sai todo mundo atirando por aí e mais balas perdidas, que é mais ou menos o que está caminhando para acontecer. Se a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o ponto de defesa da cidadania, não se movimentar nesse sentido para convocar a sociedade, nós podemos correr, nesse 2015, correr um risco muito grande de um retrocesso e de estabelecer, inclusive, a guerra civil que já está estabelecida. A revisão do Estatuto das Armas, ou Estatuto do Desarmamento, que na verdade deveria se chamar Estatuto das Armas e não do Desarmamento, a discussão que está aí é porque há alguns setores que defendem o seguinte: olha, estabeleceu-se essa lei, a polícia foi desarmar o cidadão de bem e o bandido continuou armado. Como é que o senhor vê essa alegação? Essa alegação é uma alegação muito fútil, muito boba, porque eu entendo que não desarmou ninguém. Eu não vejo necessidade desse monte de pessoas do setor público dizendo que precisa estar armado. Nós falamos há pouco aí que a gente não sabe, o setor público e a marginalidade se confundem hoje. Você não sabe onde que é a marginalidade. Se está no setor, se está no setor público, provavelmente no setor público ela seja mais forte, porque lá dentro ela é organizada e comanda o setor privado. E tem o respaldo do Estado. Quando a gente fala, é o próprio Estado que mantém o setor público, é o próprio Estado que está tendo essas pessoas armadas que repassam armas aos bandidos e fazem parte da bandidagem. Nós estamos vendo aí, inclusive nos primeiros escalões, pessoas envolvidas nos delitos organizados. Ainda voltando à questão da educação, qual seria o modelo que poderia ser adotado? Porque o modelo atual parece que não funciona mais, não atrai mais a criança e o adolescente para a sala de aula. Quando atrai, ele não tem a sua eficiência comprovada. Os exames que são feitos aí, o ENAD, vários outros exames já comprovam falhas, brechas na educação. É isso? Tem um modelo que poderia ser o ideal, doutor Barbosa? Modelo de educação, é muito difícil de você dar uma educação formatada. O modelo que temos não é o pior. O modelo que nós temos hoje, ele é razoavelmente bom. O problema está no Estado manter esse modelo dentro do seu tempo ideal. Nós não podemos ter uma escola hoje de 3 horas e o menino ficava o resto das 24 horas jogado nas ruas. Nas ruas. Na maioria dos casos. Então, hoje, o modelo que nós temos que defender é a escola de tempo integral até os 18 anos, ou seja, a escola diurna seria de tempo integral. A noturna seria já uma exceção, que poderia ser menor o tempo. Mas a escola diurna de tempo integral. O pai sai para a escola, o pai e a mãe saem para o trabalho, levam o filho para a escola. Sai do trabalho, recolhe o filho na escola. Ele não teria tempo de ficar na rua. Agora, com esse modelo de 3, 4 horas na escola e 8 horas na rua, com certeza nenhuma escola atrai. O menino prefere correr atrás de uma bolinha do que ficar sentado numa cadeira estudando matemática. Doutor Barbosa,
Nós temos um modelo de escola integral que muitos municípios gostam de falar sobre ele, mas na verdade é uma coisa incipiente ainda, poucos conseguiram implantar e atendem apenas uma parcela do público, né? O que o senhor pensa sobre a escola integral, o modelo atual? A escola integral, o modelo da escola integral é o ideal. O que existe hoje, não existe um modelo de escola integral. Existem projetos isolados, que não tem grade, na verdade não funciona. A gente já visitou, de certa forma, não funciona e nós sabemos hoje que os projetos é para consumir recursos. Esses projetos custam muito caro. Quando a gente fala de escola, a gente fala no sentido universal. Seria o poder, o governo federal, na lei de educação e base, transformar toda a escola de tempo integral. Não é essa ou aquela ali, todas. Senão nós vamos ter, como fez o Brizola lá em Vitória, no Rio de Janeiro, criar o Brizolão. Quer dizer, você faz uma escola e deixa o resto do povo sem escola nenhuma e consome todos os recursos ali. Não, nós teríamos todas as escolas, modelo padrão, tempo integral. Isso é que o país precisa. Tá, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência aqui do Cultura Entrevista, nessa conversa aqui com o Dr. José Barbosa de Andrade, e aí vamos falar de uma série de reformas que o governo propõe fazer para o Brasil no ano que vem. Vem aí uma série de plebiscitos e você vai ser certamente consultado nos próximos anos sobre vários assuntos. Nós começamos a falar sobre a questão das armas, mas armas é apenas uma das consultas a qual a população vai ser submetida novamente. Vem mais coisas pela frente e vai ser o tema do próximo bloco do Cultura Entrevista. Um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe o advogado José Barbosa de Andrade, da OAB de Ipatinga. Doutor José Barbosa, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, ela trabalha com outras entidades, outros órgãos da sociedade civil, ou é somente mesmo da OAB? A Comissão de Direitos Humanos, ela tem o trabalho da OAB propriamente dito, que é esse trabalho de fiscalizar presídios, de monitorar todo o poder judiciário no sentido da legalidade dos processos e principalmente das execuções penais. Que é assegurar que o sujeito que cometeu um crime e foi condenado, ele cumpra a cadeia, cumpra a pena dele, a sentença dele, de acordo nos termos da lei. Não pode ser diferente. Esse é um dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Agora, nós temos também o trabalho de mobilização da sociedade. Aí nós trabalhamos diretamente com a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, com os sindicatos, com a sociedade, associações de bairro e os clubes de serviço. Nós temos esse trabalho diretamente na sociedade, também convocando. E nós, voltando lá no período da Constituição, foi um trabalho intenso da OAB, junto da sociedade, para fazer a lei orgânica do município. Eu já fui em várias reuniões que estavam, por exemplo, comandos da Polícia Civil, da Polícia Militar, representantes da política local, e há sempre um discurso que ele é muito permanente nessas reuniões, que a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, deu direitos demais e fala de deveres de menos. O senhor concorda com isso? De jeito nenhum. A Constituição trouxe a garantia da cidadania.
cabe ao Estado ter esses recursos para, de fato, manter. Na verdade, como o Estado é o cidadão que quer manter a exceção, quer dizer, o poder sou eu, ele vai discordar de uma Constituição dessa. Esse é o perigo desse 2015, que quando fala em convocar uma lei orgânica, uma constituinte, desculpem, convocar uma constituinte é para mexer na Constituição, nas cláusulas pétreas, que é aí que está garantido o cidadão. E com certeza, nesse modelo político, fazendo uma constituinte, vão tirar muita coisa que beneficia o povo. Parece que o Brasil vive uma crise moral, né? Um baixo nível moral. E mexer na Constituição nesse clima, nessa fogueira, que estaria o risco, doutor Barbosa? Eis a razão, porque a ordem está levantando a cabeça. Não é momento, com esse clima de baixo nível político, que eu não sei se a gente estaria fazendo mal e assim expressar, mas é o que o povo está vendo. Você não tem confiança nenhuma no sistema político, no primeiro escalão, nas colocações, nas empresas ligadas ao Estado, quando você está vendo aí essa enxurrada, que se nós falarmos em número, com certeza a sociedade civil vai ter mais número de ladrões do que lá no setor público. Mas se nós falarmos em valores, de fato, roubados, desviados, com certeza o setor público rouba muito mais do que o pequeno ladrão, que às vezes tem que pagar com couro e o de lá não paga de jeito nenhum e ainda tem uma série de mordomias. Agora, diferentemente do escândalo do Mensalão, o escândalo agora que envolve pontualmente a Petrobras, desvio de recursos, ele traz uma certa novidade, que é um número maior de empresários, empreiteiros, donos de empreiteiras, envolvidos, investigados e alguns já indiciados, né? A Justiça Federal já acatou denúncia contra um grupo de 36, a maioria deles é empresário das grandes construtoras, e é a primeira vez na história do Brasil mais recente que isso ocorre, que gente poderosa do setor privado é condenada. Quer dizer, o senador Pedro Simon, que agora se afasta do Senado, sempre discursou no Senado dizendo que era preciso investigar também o setor privado, porque se há corrupção tem que ter corruptor e aqueles que corrompem, né? Quer dizer, o senador estava certíssimo nesse ponto. A corrupção não era uma via de mão única. Pedro Simon é uma das reservas morais desse país que, infelizmente, está deixando o Congresso. Quanto à questão aí da fiscalização do setor, agora nós temos que parabenizar o juiz que está presidindo. Quando muita gente queixa que ele proibiu citar políticos, nós temos que ver que, se nós não punirmos o motor do delito, não adianta você ir lá recolher o fruto do delito e dizer que isso aqui foi... Porque, na verdade, os empresários é que financiam os ladrões políticos. São os empresários que financiam. Se não punir esses empresários, você vai continuar punindo político a vida inteira, da mesma forma que nós temos que dizer que, se não melhorar o sistema escolar, nós vamos ficar punindo delinquentes menores a vida inteira e sem nenhuma solução. O juiz está correto quando ele diz: agora eu não quero que cite político. Porque senão vai desviar o foco para o político, todo mundo fala dele e ele também já experimentou esse tipo de coisa e faz pouca diferença. Agora percebe-se claramente que esse esquema montado, como da mesma forma do Mensalão como nesse agora, também tinha como principal propósito financiar projetos políticos, campanhas políticas. O senhor é a favor da reforma política com a instituição do financiamento público de campanha? O financiamento de campanha, ele deve ser público, que na verdade ele não será público. Quando a gente fala que ele deve ser público, ele não será público, porque o dinheiro público, ele de fato, vem da iniciativa privada. Tem que ser regulamentado essa questão do financiamento de campanha, porque o cidadão que não tem dinheiro não pode candidatar. Não adianta ele ter bons projetos, ter boa condição moral, mas ele não tem condição financeira
de financiar uma campanha desta, que fica presa nos empresários que já estão amarrados nos cofres públicos, que tira do cofre público e financia o político que está aí hoje, que não deixa renovar de fato. Nós podemos ver que o nosso povo vota e renova, vota e renova. O que nós podemos perceber é que o povo está atrás de pequenas migalhas, pequenos interesses e que não sabe. Quanto à reforma, ela é necessária. Nós não podemos conviver com essa porção de partido. Eu não sou contra o pluripartidarismo, mas sou radicalmente contra, numa certa hora, um determinado partido que tem poder, tem loteamento, ele reúne todos os partidos com ele. Bom, isso não é pluripartidarismo. Cada partido tem vida independente própria e não através de coligações. Quando nós falamos aqui de financiamento de campanha, é porque as campanhas eleitorais custam muitos milhões, né? O político viaja o Brasil inteiro, tem as mega produções televisivas, verdadeiras peças publicitárias. Você tem um material impresso que é muito caro. Então, há toda uma máquina que roda no período eleitoral, e isso tem um custo muito grande. As empreiteiras financiam o candidato, e o curioso é que financiam candidatos de partidos diferentes. Independentemente de quem ganhar, elas estarão lá para pegar os grandes contratos das grandes construções, das grandes obras que o Brasil precisa, inclusive, né? Precisa dessas grandes obras viárias, de aeroportos, de portos, de rodovias, de ferrovias e também, como é o caso especificamente agora, a expansão da exploração do petróleo em mar, que é o caso da Petrobras, pré-sal exatamente. Doutor Barbosa, além da reforma política, nós falamos também da reforma eleitoral e uma outra reforma que deve ser trazida à tona em 2015, a questão da maioridade penal. O senhor já começou a entrar nesse assunto agora há pouco aqui, e eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais, que era reduzir. Hoje o cidadão que comete crimes a partir dos 18 anos, ele é levado a julgamento, ele, se for indiciado, investigado, comprovado que cometeu um crime, é levado a julgamento e aí ele está sujeito ao Código Penal. Muito bem. Se ele tem menos de 18 anos, é uma outra lei que vai incidir, que vai julgar aquilo ali, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Querem reduzir para 16 anos a idade em que a pessoa, se cometer um crime, ele vai ser sentenciado, vai ser julgado de acordo com as leis dos adultos, né? O senhor é contra ou a favor dessa mudança? A menoridade não pode acontecer. Eu sou radicalmente contra a menoridade penal. Porque se o menino não tem escola, ele vai crescer marginalizando-se. E quanto mais cedo ele for preso, pior vai ficar. E o que o Estado precisa fazer é cuidar deste menor, antes dele se marginalizar. Ele tem que melhorar o projeto de escola e não melhorar o projeto de prisões. Porque nós não temos prisões nem para o pessoal de hoje. Se nós falarmos no número de mandados que estão aí, com certeza não tem lugar para pôr. Mandados de prisão, o último dado do Conselho Nacional de Justiça, algo em torno de 300 mil mandados de prisão em aberto no Brasil. Se prender todo esse pessoal, você não tem onde colocar. Já tem mais 500 mil presos. Agora, reduz a menoridade, reduz a idade penal e você vai ter um número de menores no ano que vem, se reduzir a partir de 1º de janeiro, quando chegar em fevereiro e março, nós temos pessoas aí valentes para prender crianças e colocar da forma que estão aqui, depositados, onde você tem menor de 17, 16, de 15 e 12 anos, tudo junto, acontecendo estupros e outros delitos. E o problema é que o menino não vai ficar para sempre lá, ele vai sair de lá amanhã depois, numa situação pior do que como ele entrou. Não, muito mais grave. É que o Estado tem hoje o sistema de execução das pessoas. E os menores são conduzidos. Tira o menor daqui, leva não sei para onde, lá ele faz tudo quanto é delito, leva para outro lugar. A gente custou a combater isso aqui, custou vencer essa questão aqui no Ceresp, de menores que vinham para cá para eliminar presos. Isso aconteceu e às vezes você não consegue apurar, porque o delito, quando ele é cometido pelo Estado, quando a gente fala o delito cometido pelo Estado,
que são os servidores do Estado, de um modo geral, cometendo delitos, e são eles que fazem. E nós sabemos de questões aqui, bem na nossa comarca, que acontece, e você olha, percebe, mas não tem como, porque a gente também precisa da segurança pessoal. Recentemente eu fui condenado aí num negócio que eu achei graça. Falei, vamos recorrer mais disso, porque a minha segurança vale mais do que uma vitória. Então, a questão da menoridade penal é o ponto nevrálgico da criminalidade. Reduz a idade penal e a criminalidade vai aumentar assustadoramente. Por que você acha que aumenta? Com certeza, hoje, o sistema vai usar os menores para cometer delitos em outros setores. E o menor, nessa faixa, que ele é inconsciente, ele é um homem-bomba. E ele fica na mão desse pessoal que comete. O problema penal hoje é exatamente a execução de pena. A execução da pena é que, quando você faz um presídio para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, você já está estruturando alguma coisa para você administrar no presente recursos, que isso dá muito lucro, muita gente vive disso, e ao longo do tempo administrar os seus delitos nesses presídios. Ninguém controla. Se não é fácil você controlar uma sala de 20 alunos, você vai controlar uma prisão com 2.000 presos, pessoas já selecionadas de índole mais valente. É uma questão do Estado montando o seu esquema de manter a exceção da democracia. Que situação. Nós acompanhamos aí o trabalho feito em algumas unidades prisionais aqui. A penitenciária de Paba é uma exceção, embora saibamos que lá tem problemas e muito graves. Você acompanha também a situação da penitenciária de Paba? Acompanho perfeitamente a penitenciária de Paba. A gente tem que parabenizar aquele pessoal que consegue trazer a penitenciária de Paba como modelo nacional, fazendo adaptações diversas no sistema. Porque, na verdade, a penitenciária de Ipaba não é lugar de você ter presos para prisões abertas, prisões semiabertas. Lá seria regime fechado só. E ela funciona diferentemente. E a gente tem que parabenizar o doutor Adão, que, de certa forma, e toda a sua equipe de trabalho, que, de certa forma, mantém uma estrutura que eu chamaria que está dentro de uma ilegalidade, e ele a mantém de forma que ainda existe a cidadania lá dentro. Agora, é uma exceção num universo aí de caos no estado de Minas Gerais, do sistema penitenciário mineiro. Nós sabemos disso. E tem um outro problema também. Estivemos em Paba há pouco tempo e lá conversávamos com as pessoas. E Paba vive uma situação muito crítica, porque muitas famílias de presos vêm de longe para morar em Ipaba, em função de terem os pais presos ali naquele presídio. Isso acaba gerando um problema social. O município não tem uma contrapartida do Estado ou da União por sediar uma penitenciária. É por isso que a gente sempre vê algum município fazendo protesto, a população fazendo protesto, para evitar que lá seja implantada uma penitenciária, porque a chegada de um presídio significa a chegada de problemas sociais graves também. Doutor Barbosinha, nós vamos agora a mais um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência do Cultura Entrevista, e aí nós vamos tratar de um número alarmante de homicídios no Brasil e um problema muito grave, que é a demora no julgamento desses homicídios. É um minuto só. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe como convidado o advogado José Barbosa Andrade.
Doutor Barbosinha, nós falávamos agora há pouco sobre a situação das famílias que vão para Ipaba acompanhar os pais, os chefes de família que acabam presos lá na penitenciária. Isso gera um problema social. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também acompanha a situação dessas famílias, essa realidade lá de Ipaba? Acompanha, embora o sistema seja muito cruel, que a OAB não dispõe de um certo equipamento para fazer esse acompanhamento mais de perto. E deixa a desejar às vezes. Mas temos acompanhado, e quero até lembrar toda a comunidade e aproveitar essa oportunidade aqui da TV Cultura, porque as famílias que vão cuidar dos presos que estão recolhidos acabam recebendo uma transferência de pena, porque são vistas e a fiscalização é um pouco rigorosa, e tem que ser rigorosa, mas precisa ser com humanidade. E aí nós estamos falando de lá da penitenciária Denis Moreira de Carvalho, que é uma penitenciária modelo, mas precisa melhorar nesse ponto aí de assistência ao pessoal que vai atender. Às vezes fica em lugar aberto, sem nenhum recurso, e que nós podemos ver também o Ceresp de Ipatinga, que não é uma penitenciária, mas abriga presos cumprindo pena. São as ilegalidades que nós já falamos dela aí. E estão ali porque não tem vaga em penitenciária. Porque não tem vaga em penitenciária, ficam lá no Ceresp. E a gente entende que, embora seja ilegal, se a gente fizer mais exigência, vão pegar esses presos daqui e levar para outros lugares distantes, pior às vezes do que o Ceresp ainda. Até preferir o mal menor, é a gente ter a tolerância de mantê-los aqui. Agora, precisamos também de ver que aquele pessoal que vai para lá para dar assistência, para visitar, e fica do lado de fora do presídio, onde não tem banheiro, não tem... Um abrigo? Nada, nada. Com muito trabalho, com muito pedido, fez-se no Ceresp uma cobertura muito precária, que está também ruindo. O cupim já comeu aquilo tudo e daqui a pouco o pessoal vai ficar no sol, sem água, sem lugar de satisfazer suas necessidades fisiológicas e às vezes esperando ali dia inteiro, noite inteira. É preciso que haja uma questão de humanidade com esse pessoal que vai fazer visitas. Doutor Barbosa, eu tenho aqui um estudo que foi divulgado no dia 17 de dezembro, que diz o seguinte: o Brasil leva, em média, 8 anos e 6 meses para concluir o processo de homicídio, quando o tempo máximo não deveria passar de 316 dias para réu solto ou 296 dias se o acusado estiver preso. Esse estudo foi feito pelo Ministério da Justiça, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que pesquisou uma realidade principalmente das capitais brasileiras. Qual que é o efeito disso na prática? Demorar 8, em média, né? Isso é uma demora em média, não é todo caso que chega a isso, mas demorar 8 anos e 6 meses para concluir um inquérito ou um processo que deveria durar 1 ano? Na prática, isso tem efeito devastador para a sociedade, porque o cidadão, se ele é de má índole e cometer um delito e não é punido, que 8 anos depois, ele já sente assim, 8 anos de impunidade, há um tempo de ele cometer inúmeros outros delitos. Então, há um efeito muito prejudicial à sociedade, essa demora. E essa demora também tem suas razões num poder judiciário que não responde ao tempo e modo. E a demora nos processos crimes também interessa ao sistema. Também interessa ao sistema. Nós sabemos aí de delitos que aconteceram aqui na nossa comarca e que o tempo consumiu a esperança do povo ter a resposta. E às vezes nem resposta tem. Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. É o caso que a gente está vendo aí da execução do jornalista. Do Rodrigo Neto. Rodrigo Neto, que apurou, pega 2 bodes expiatórios e nós sabemos
que eles não são os únicos envolvidos. Eles, não vamos dizer que eles não tenham nada, porque, na verdade, se a Polícia Judiciária assim apurou, com certeza eles têm alguma coisa a dever, mas não são eles os responsáveis mandantes, não são eles os interessados por aquele delito, não são eles os beneficiários. Todo delito tem o responsável do seu executor e o beneficiário. Tem nenhum delito que não beneficia ninguém, tem alguém interessado nele. Uhum. E esse é um caso, precisamos de retornar sempre. O senhor lembrou bem, o Rodrigo Neto é um repórter, trabalhava na Rádio Vanguarda, prestava serviço também para o jornal Vale do Aço, tinha sido contratado recentemente pelo jornal Vale do Aço, foi assassinado em 8 de março de 2013, na porta de um churrasquinho lá da Avenida Celino José de Salles, no bairro Canaã. Um policial civil foi julgado, condenado já, tem um outro cidadão que está denunciado, deve ir a julgamento em 2015, que também é acusado de ser executor do crime. Falta informação de quem é que pilotava a moto que levou o Alessandro Neves para executar o repórter, falta informação do mandante e falta o porquê o jornalista foi assassinado em 8 de março. Isso já vai para 2 anos, essa resposta não chegou. É a esse caso que o doutor Barbosa aqui se refere. Doutor Barbosa, o número de homicídios no Brasil. São 60 mil pessoas mortas todos os anos no Brasil. Na verdade, a pesquisa trata isso de crimes violentos contra a vida, porque não é só homicídio, tem também a chamada legítima defesa, mas enfim, são 60 mil vidas tiradas em crimes violentos, né? A média é de 27 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. E a ONU preconiza que o tolerável seria 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, o Brasil tem mais do que o dobro do que seria normal para um país ter em homicídios, né? Que causa é esse que nós estamos vivendo, doutor Barbosa? O grande crescimento dos homicídios vem em razão daquela questão que a gente colocou antes, que estamos atravessando um regime militar, quem sabe, bem eloquente, onde a vida não é de interesse do Estado. O Estado não está, de fato, trabalhando pela vida dos seus concidadãos. Ele está, de fato, administrando para si, para seus grupos, para os seus empresários, e, com isto, não cuida da educação. E, quando não cuida da educação, o delito aumenta. E esse aumento do delito, nós não podemos esquecer de sempre tributá-lo ao Estado, que não cuida da educação do seu povo. Não cuida, os menores ficam na rua o dia inteiro, os pais têm que trabalhar, e essa marginalização vem de um Estado que não cuida de direitos humanos e ainda costuma dizer que direitos humanos cuida de bandido. Direitos humanos está, de fato, às vezes fazendo o papel de defensoria pública para defender aqueles que, de fato, não têm direito nem de defesa. Que nós temos um pessoal privilegiado que tem muita mordomia. E temos aqueles que qualquer um pega, prende, põe lá e põe incomunicável e fim. Jogados como bichos no calabouço. Esse é o aumento dos delitos. E se nós não punirmos o pequeno delito, se nós não punirmos o porte de arma, se nós não punirmos o excesso de velocidade no trânsito, se nós não punirmos o avanço de sinais, que nós vamos ter sempre um aumento de delito. O cidadão hoje bate em alguém, a primeira reação desse que apanhou, a gente sabe qual. Mas ele, como ele é educado, recorre à lei. Lá no final, o outro, depois de muito tempo, paga 2 cestas básicas. Isso é um incentivo a um delito maior. Então é preciso rever também essa legislação penal, que pensa que penas grandes resolve. Não, são penas alternativas que resolvem. Cidadão que avança o sinal, se ele ficar 2 anos sem carteira, com certeza ele vai lembrar sempre, não vai avançar nunca mais, e vai falar para o seu filho: não avança não, meu filho, você perde sua carteira. O senhor falava sobre uma questão aí, que inclusive outros colegas advogados, já ouvi deles várias vezes essa afirmação de que
penas mais graves não reduzem, não coíbem crimes. Eu vou lembrar pontualmente do crime de estupro, que foi um dos crimes que teve mais penas aumentadas nos últimos anos e continua toda semana tem ocorrência de estupro aqui no Vale do Aço. Quer dizer, essa é uma prova cabal de que pena mais rigorosa não vai coibir, não vai evitar o crime. Olha, a distorção da lei não evita o crime nunca. Penas altas cria mais índice de criminalidade, porque o cidadão que está condenado a 30 anos, 40 anos, 180 anos de prisão, como há pouco tempo a gente ouviu uma bobagem de 500 anos de prisão, que é um cidadão que se transforma num homem-bomba. Ele faz qualquer negócio, ele já não tem mais perspectiva de vida. Então, qualquer negócio para ele é melhor do que ficar preso nestas masmorras que nós temos. Então, isso é uma construção de homens-bombas, de aumento da criminalidade. Barbosa, eu gostaria que, já estamos quase no fim aqui do Cultura Entrevista de hoje, que o senhor pontuasse para os nossos telespectadores ali naquela câmera duas posições. O que o senhor diria nesse momento para quem defende, por exemplo, a pena de morte no Brasil? O que o senhor diria? A pena de morte no Brasil, ela é defendida por alguns tiranos que gostaria de ter nas suas mãos o poder de matar alguém. Porque, na verdade, pena de morte, se nós estabelecermos no Brasil, vai morrer um monte de gente pobre que vai ser executada por aqueles que usam deles. Quando diz que ele pode ser ouvido, vai lá e executa. É o caso que nós temos aí, a pena de morte existe. O Rodrigo Neto foi executado porque estava denunciando gente grande. E quem autoriza a execução são as pessoas maiores. O Rodrigo Neto é um caso de pena de morte do setor maior. O setor maior é que, com certeza, comandou, coordenou e até apontou quem que vai responder. Um caso típico. O que o senhor diria também para quem está na rua agora segurando o cartaz, defendendo a volta do regime militar para o Brasil e a cassação da presidente Dilma? Essas pessoas que estão na rua procurando cassação ou procurando volta do regime militar, na verdade são pessoas que estão sem alternativas e não sabem sequer o que estão fazendo. Porque a pessoa que fala em retorno do regime militar é porque ele não sabe o que é uma prisão ilegal, ele não sabe o que é uma tortura, ele não sabe o que é não ter segurança, não poder sair na rua e não ter liberdade. Não ter direitos. Não ter direitos nenhum, que na verdade, quando a gente fala em regime militar, é que nós temos o Estado que faz o que ele quer com o cidadão. Quando o senhor vê o juiz federal Sérgio Moro levando adiante um processo e aí denuncia 36 pessoas, principalmente empresários poderosos de grandes empreiteiras, é um sinal de que o Brasil tem chance de mudança pela frente? Tem chance, mas ainda é pequeno, porque eu entendo que ele denunciou, porque o Ministério Público denunciou pouca gente. Nessa montagem para desviar aquela quantidade de dinheiro, tem muito mais gente envolvida. A denúncia foi muito pequena em relação às pessoas. O recebimento da denúncia é consequência da denúncia que faz o Ministério Público. O juiz procedeu muito bem recebendo todas as denúncias. Agora, o Ministério Público precisa denunciar mais. Existem muito mais envolvidos. Não se desviam a quantidade de dinheiro, não se faz corrupção sozinho. É preciso ter uma rede. E essa rede é muito grande, não é só de 35. Tá. Barbosa, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na TV Cultura. Espero que o senhor volte aqui em 2015 e o senhor esteja novamente conosco aqui. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer a todo o pessoal da TV Cultura, agradecer a TV Cultura e seus repórteres e também lembrar aqueles companheiros da época que nós fizemos a lei orgânica de Ipatinga, que 2015 nós precisamos de vocês. Muitos já não estão aqui no nosso meio, mas vocês que ainda estão aqui, que às vezes pensam assim, estou idoso, estou velho, não dou conta, venha participar conosco.
Nós precisamos de você, líder lá do... Nós tivemos naquela época representante do Cariru de todos os bairros. E do Limoeiro, nós temos gente de muita coragem de luta. Convocamos esse pessoal para a reunião da Comissão de Direitos Humanos toda última sexta-feira do mês. E amanhã nós temos reunião às 17h30 na sede da OAB. Sabemos que no final de ano a gente poderia às vezes até cancelar, mas preferimos manter a reunião e convocar o pessoal para 2015 numa agenda fixa de toda a última sexta-feira. Não podemos continuar passivos frente ao quadro que vivenciamos. Muito bem. Olha, muito obrigado, portanto, doutor José Barbosa Andrade, o Barbosinha, advogado aqui da OAB de Ipatinga. E agradeço também a você que nos acompanhou durante todo o ano de 2014, aqui pela TV Cultura Vale do Aço, e o Cultura Entrevista, que agora caminha para o seu 4º ano no ar. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.